Olá, seja muito bem-vindo à Semana de Secretariado, edição 2019, esse projeto que é incrível, que leva conhecimento e atualização ao profissional de secretariado. Eu quero agradecer a Bianca Rosário pelo convite, por estar nessa edição com vocês. Eu sou a Rosângela Pontes, sou fundadora e produtora de conteúdo do CEAP, o canal de secretariado executivo de alta performance. Sou também diretora de marketing do Comitê de Secretariado do Rio de Janeiro e sou principalmente secretária da presidência da GNA Gás Natural Açu. Para conversar com vocês nessa semana tão especial, eu escolhi um tema que vai te ajudar a superar dificuldades na trajetória do secretariado, né? Eu vou contar para vocês a minha história, como eu me tornei uma secretária, desde quando eu era pequenininha, quando eu tive os primeiros interesses pela profissão, até chegar ao cargo de secretária da presidência, destacando as dificuldades que eu encontrei ao longo do caminho e as estratégias que eu adotei. Eu tenho certeza que, contando a minha história para vocês, eu vou inspirá-las a superar essas dificuldades que surgem na vida de todo mundo. Eu comecei a minha paixão pelo secretariado ainda muito pequenininha e eu fui inspirada por uma pessoa. Eu quero perguntar a vocês, o que inspirou vocês a escolher o secretariado? Foi uma vocação? Foi influência de alguém? Foi porque você acredita que o secretariado tenha bons rendimentos? Pensando nesse motivo, eu quero te fazer esse convite para participar dessa jornada, né? Vou te contar como eu comecei no secretariado. Eu cresci num bairro muito humilde aqui do Rio de Janeiro, o bairro da Pavuna, e eu sou filha de um garçom com uma empregada doméstica, e nesse ambiente humilde, os meus pais me deram tudo que puderam, mas eles, obviamente, queriam que eu começasse a trabalhar logo para auxiliar no orçamento de casa, né? Eu não tive uma orientação para me formar, para buscar uma carreira. Mas eu tive uma vizinha que me influenciou muito. Essa vizinha era muito próxima, ela morava na frente da minha casa, na Pavuna, e eu lá pelos meus 4, 5 anos comecei a notá-la indo trabalhar todos os dias. Ela ia muito arrumada, cabelo alinhado, maquiada, de salto alto, enfim, impecável. E aquela imagem destoava do ambiente e chamou muito a minha atenção. O tempo passou, essa vizinha que se chama Vilma começou a me pedir ajuda para corrigir alguns trabalhos que ela levava para casa, né? As secretárias, na década de 70 e 80, elas não contavam com o microcomputador que a gente conta hoje, né? Elas, naquela época, usavam a máquina de escrever e faziam a correção dos seus textos sempre em dupla. Uma lia o original e a outra lia o texto produzido. E a Vilma começou a me pedir para ajudá-la com esses trabalhinhos, né? Uma coisa ou outra que ela levava para casa, o que fez eu gostar ainda mais da atuação dela no secretariado. Comecei a admirá-la ainda mais e, assim, a minha admiração pelo secretariado nasceu e começou a crescer. Mas, como eu disse para vocês, eu não tive uma orientação para buscar uma profissão, né? Então, eu estava ali fazendo o meu 2º grau e precisava começar a contribuir financeiramente em casa. Um amigo soube de uma vaga no escritório de alguém que ele conhecia, era um escritório de um supermercado que nem existe mais, o nome era Casa da Banha, e essa vaga, né, foi o meu primeiro emprego, né? Eu era auxiliar de escritório, fazia cálculos de custo dos preços do supermercado. Depois desse emprego, eu tive a oportunidade de trabalhar já como secretária numa empresa bem pequena, né? Infelizmente, a gente sabe que o mercado de trabalho tem essa prática de não dar oportunidades apenas para as pessoas que têm formação específica na área. Infelizmente, por um lado, felizmente, por outro, porque foi assim que eu ingressei no secretariado de fato. Ali, trabalhei por 2 anos e tive, então, a oportunidade de ir para uma empresa onde eu circulei em vários departamentos. E o último deles foi o departamento de manuais. Nesse departamento, eu trabalhava ao lado de um desenhista. Ele era responsável por fazer os projetos, né, o desenho dos projetos dos produtos que aquela empresa produzia, e depois ele digitalizava essas imagens, né, com um scanner que ainda passava assim em cima da imagem 2 vezes, né? E eu ficava vendo ele trabalhar e aprendi a editar a imagem. Essa experiência foi determinante na minha vida, porque um tempo depois, eu já insatisfeita pela falta de espaço para crescimento naquela empresa, comecei a procurar emprego, naquela época ainda por anúncio de jornal, e eu um dia vi um anúncio que pedia secretária com experiência
e conhecimento em edição de imagem. Me apliquei para aquela vaga. Fui fazer a entrevista. Quando eu cheguei no local marcado para fazer a entrevista, nem endereço eles divulgavam naquela época, né? Eles divulgavam a caixa postal para você mandar o seu currículo. Você não tinha nenhuma informação sobre que empresa era aquela. Quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, era na PUC, né, que é a Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro. Era uma vaga para ser secretária do diretor de um departamento. E eles precisavam de alguém que editasse a imagem, e esse conhecimento foi determinante para que eu passasse naquele processo seletivo. Passei no processo seletivo, e não sei se vocês sabem, também não sei se é assim hoje em dia, né? Naquela época, isso foi em 1995, a PUC dava bolsa integral para qualquer funcionário, desde que passasse no vestibular. Então, um dos primeiros desafios que eu encontrei foi esse. Eu estava há 8 anos sem estudar naquela ocasião. Eu tinha feito 2º grau há muito tempo. E aí me matriculei num curso pré-vestibular para me preparar para o vestibular da PUC, né? Já tinha começado as tarefas como secretária do diretor do departamento e comecei minha preparação para fazer o vestibular. Na PUC, tinha vários cursos e eu poderia escolher qualquer um deles, mas eu optei por fazer o curso de letras com habilitação em secretariado, porque eu já tinha me apaixonado por aquela profissão e queria me preparar para desempenhá-la cada vez melhor. E foi assim que eu ingressei no secretariado formalmente. Eu comecei o meu curso e já tive o primeiro desafio logo de cara, né? O primeiro desafio foi que o curso na PUC, ele era um curso vespertino, ou seja, as disciplinas elas eram oferecidas de 8 da manhã às 18 horas. E eu tinha que trabalhar, né? Foi por isso, afinal, que eu tive a oportunidade de começar a estudar naquela universidade uma ótima universidade, a PUC, né? E, enfim, tive que negociar com o meu gestor naquela ocasião a minha carga horária, né? Eu pedi, né? Disse a ele que tinha esse sonho de estudar e que ali eu estava tendo essa oportunidade, tinha passado no vestibular, enfim. E aí ele me falou o seguinte: você pode sim estudar, a gente admira muito, como universidade a gente inclusive incentiva, mas você precisa cumprir carga horária como qualquer outro funcionário desse departamento, que a carga horária, no caso, era 40 horas semanais. E aí, gente, todo semestre eu preparava um planinho de trabalho, de estudo, né? Era uma tabelinha onde eu dizia os horários em que eu estudava e os horários em que eu trabalhava para poder cumprir as 40 horas. E, geralmente, eu estudava de 8 às 10, trabalhava de 10 ao meio-dia, fazia uma disciplina de meio-dia às 2, cumpria o resto da carga horária diária e puxava à noite aquelas disciplinas que eram oferecidas no período noturno e que cabiam na minha grade, né, do programa de secretariado. Esse foi o primeiro desafio que eu encontrei, né, tentando conciliar carreira e estudo. E assim como eu encontrei esses desafios, o secretariado, na sua formação, também teve vários desafios, né? Como vocês sabem, o secretariado é uma carreira que surgiu com os escribas lá na Idade Média. Ele se transformou ao longo do tempo, né? Nas grandes guerras, ele ainda era exercido principalmente pelos homens. As grandes guerras levaram os homens para os frontes de batalha, tiraram os homens do mercado de trabalho e ali o secretariado foi assumido pelas mulheres. Depois veio a década de 70, os princípios de administração foram absorvidos pelo secretariado, né? Princípios como organização, planejamento, controle. Mas ainda nesse período, o secretariado ainda era visto como uma profissão sob demanda, tarefas que são pouco estratégicas, por assim dizer. Com a década de 90, veio o impacto da internet, da tecnologia, e o profissional do secretariado foi convidado a se desenvolver sempre, a acompanhar as mudanças de mercado para conseguir desempenhar o seu trabalho cada vez melhor. E somente nos anos 2000, o profissional de secretariado começou a ser visto como um profissional estratégico, que tem uma participação importante nos resultados da empresa. Ele começou a ser visto como um administrador, como um gestor, como um empreendedor e como um consultor, como coloca Solange Giorni. E a década que a gente está vivendo hoje em dia, né, ano 2019, o que a gente vive é a era da conectividade.
Essa característica atual, ela é muito interessante para o profissional de secretariado, porque ela permite que você esteja em vários lugares ao mesmo tempo. Você consegue saber o que está acontecendo no mundo inteiro pela internet, você, pelo seu celular, consegue acessar todos os seus contatos, você consegue responder os e-mails da empresa, enfim. A agilidade é a palavra de ordem. Essa era da conectividade, como eu disse, traz, por um lado, muita praticidade, automação, agilidade. Por outro, ela traz uma capacidade de dispersão absurda. Tanto que a palavra que mais se ouve hoje em dia na internet é a palavra foco. Por quê? Porque está dificílimo manter o foco, seja na carreira, seja nas tarefas, seja na dieta, seja na economia, porque existem vários dispersores de energia. E o primeiro desafio que eu quero falar para vocês é justamente sobre isso. Você precisa eliminar dispersores de energia. Porque quando a gente chega na faculdade, quando a gente chega num emprego novo, a gente chega cheio de energia, cheio de vontade. É como se a nossa energia tivesse acumulada num recipiente. É como se esse recipiente fosse uma caixa d'água que contivesse toda a sua energia, a água fosse a sua energia, e o cano, o encanamento por onde essa água precisa passar para abastecer as cidades, fosse a trajetória que você precisa percorrer para chegar à sua meta. Né? E essa meta pode ser a Secretaria da Presidência, uma atividade que você precisa entregar na faculdade, um trabalho que você precisa entregar para o seu chefe. Se ao longo desse percurso, que é o encanamento, você encontra vários furos, o que vai acontecer com essa água? O que vai acontecer com a sua energia? Ela vai ser dispersada. E ela não vai chegar lá no final, gente. Então, é muito importante você monitorar suas atividades e identificar os dispersores de energia. Que dispersores podem ser esses? Pode ser um desânimo diante de excesso de atividades, pode ser excesso de redes sociais, pode ser vários grupinhos no WhatsApp, pode ser aquela quantidade absurda de tarefas que a gente assume na nossa rotina. Eu estou rindo porque isso está acontecendo comigo nesse momento, né? A gente assume um monte de tarefas e chega no final das contas, você não consegue dar conta, você não consegue entregar aquilo que é esperado, né? Então, é muito importante que você não desanime diante dessas dificuldades. Eu, por exemplo, quando comecei na faculdade, já contei para vocês como eu comecei, né? E ali, além de ser um curso vespertino, o curso que eu fazia, né, que era letras com habilitação em secretariado, era um curso que pressupunha um conhecimento avançado de inglês para você começar a cursar as disciplinas do programa de secretariado propriamente. E eu, quando comecei na faculdade, o meu nível de inglês era um nível introdutório. E aí eu me lembro que teve uma ocasião que eu fui fazer uma atividade, né, com a professora de inglês no laboratório de línguas, e ela ia exibir um episódio de um seriado da época, o nome era I Love Lucy, e ela ia fazer uma tarefa do tipo, a gente observa, né, assiste aquele seriado, depois ela ia passar para a turma uma folhinha, um exercício do tipo preencha o espaço vazio, né, fill in the blanks, com mais ou menos umas 60 questões, a turma tinha uns 18 alunos. E aí ela fez isso, né? Ela passou o episódio do seriado sem legenda e depois ela passou as folhinhas para a turma e perguntou, aluno a aluno, qual era a resposta de cada questão que estava ali, né? E aí ela passou no primeiro aluno, no segundo, no terceiro, todo mundo foi respondendo. E quando chegava na Rosângela, eu não entendi nada do que foi exibido naquele seriado, gente. E aí, aquela situação foi muito constrangedora para mim. Porque na primeira vez que a professora passou por mim, eu não sabia responder. E aí, ela continuou perguntando às outras pessoas. Terminou a primeira rodada, ela começou a segunda rodada. Quando passou por mim, eu não sabia responder. E na terceira rodada, começou a me dar um constrangimento absurdo. Eu fiquei muito envergonhada. Comecei a escorregar para debaixo da mesa, né? E rezar para aquilo ali acabar. A professora percebeu, parou de me perguntar, eu comecei a chorar,
Fiquei com muita vergonha, queria sair dali correndo, mas não queria ser notada. Então, eu esperei o último aluno sair da sala, até que aquela professora veio conversar comigo. E a gente brincava lá na faculdade, na época, né? Porque ela não falava português nunca, né? Em sala de aula, e o pessoal começou a brincar que eu fiz a professora falar português pela primeira vez, porque ela veio falar comigo em português. E ela falou, olha, Rosângela, você não pode desanimar. As dificuldades são enormes, o nível é puxado, mas é o seu nível. Então, você não pode se deixar abater. Situações como essas vão acontecer, aconteceram hoje, vão acontecer ao longo do caminho, mas o que não pode é você desistir de se formar, né? Porque realmente era o que estava acontecendo naquele momento, né? Eu queria sair dali e não aparecer ali nunca mais, eu estava morrendo de vergonha. Esse tipo de episódio costuma acontecer na vida da gente, de formatos e situações diferentes, mas acontece e elas não podem, de maneira nenhuma, tirar você do seu foco, que é alcançar a sua meta, que no meu caso ali, era concluir o meu curso, né? Enfim, e foi fundamental a orientação daquela professora, porque eu continuei, consegui concluir o curso, mesmo estudando e trabalhando tudo ao mesmo tempo, e foi uma experiência sensacional. Assim que eu me formei, eu fui buscar... Enfim, fui olhar curiosamente como é que estava o mercado de trabalho, né? Porque se até então eu, como secretária, sem formação específica, tinha conquistado uma certa posição, né? Eu já era secretária de uma diretoria, como seria depois de ter me formado? E aí comecei a olhar o mercado, tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para uma empresa finlandesa, fiz a minha primeira entrevista em inglês, e você que está aí, que acha que seu nível de inglês é muito que acha que seu nível de inglês... Virou um trava-língua isso aqui. Você que está aí e acha que o seu nível de inglês é muito fraco, saiba que na minha primeira entrevista, depois de toda essa situação, né, toda essa tensão de vencer aquela limitação que era para mim falar inglês, eu passei e muito bem na minha primeira entrevista, inclusive cá para nós, eu me saí melhor que o meu entrevistador. Então, gente, vocês não podem se abater por essas dificuldades. E aí eu fui trabalhar numa empresa finlandesa. Não sei se vocês sabem, mas o único país no mundo que fala finlandês é a Finlândia. E qual era a língua principal daquela empresa? A língua oficial? O inglês. E assim eu ingressei no mercado de trabalho com formação em secretariado executivo, registro profissional, formalmente qualificada para atuar na função. Trabalhei numa empresa finlandesa por muitos anos. Durante a trajetória nessa empresa eu tive ótimos resultados, tive algumas promoções. Só que quando eu estava num determinado momento da minha carreira, eu tive problemas pessoais muito sérios, muito graves, que me impediram durante um período de entregar o resultado que a empresa esperava. E aí eu acabei sendo desligada da empresa. Nesse momento, a minha carreira e a minha autoconfiança sofreram um grande abalo, porque eu realmente não estava esperando por aquilo. E eu fiquei extremamente desanimada, questionando a minha capacidade, perdi completamente a minha autoestima e a minha autoconfiança enquanto secretária executiva. Nesse momento, eu quero chamar a atenção de vocês para um outro problema que pode acontecer ao longo do percurso, que é você enfrentar desafios que vão fazer você questionar a sua capacidade, vão deixar a sua autoestima abalada, vão fazer você perder o orgulho por aquilo que você faz. E é muito importante você, tanto estudante quanto profissional, não deixarem que esses episódios definam quem é você. Eles definem uma situação específica e não quem é você. É muito importante a gente se lembrar que o profissional de secretariado é um profissional que tem realizado grandes conquistas ao longo do tempo. O profissional de secretariado, ele saiu daquela era da Idade Média, passou a ser um profissional apontado como... passou a ser apontado como um profissional que indica status para aqueles executivos que têm secretária, depois ele passou a ser gestor das suas próprias tarefas, depois ele passou a ser consultor de algumas áreas dentro da sua empresa e hoje em dia ele é um empreendedor. Então, motivos não faltam para o profissional de secretariado sentir orgulho da sua atuação. Isso aconteceu comigo naquele momento. Eu precisei respirar fundo, recobrar o ânimo, pegar impulso e continuar de novo. E esse momento de vida me lembra muito de uma metáfora contada
no livro do Leonardo Boff, que é A Águia e a Galinha. O Leonardo Boff, ele se inspirou numa história contada pelo James A. Gray, que é um político de Gana, e ele contou pela primeira vez essa história num discurso político para motivar o povo de Gana a sentir orgulho da sua cultura, né? Porque pela colonização que eles sofreram, eles começaram a perder a identidade. Nessa lenda, o Leonardo Boff conta que um fazendeiro estava uma vez passeando pela floresta ali ao lado da sua propriedade e viu um ninho caído no chão, era um ninho de uma ave. Ele, a princípio, não identificou que a ave era, se aproximou, achou até que ela estava morta, mas viu que era uma águia e resolveu levá-la para casa, né, para cuidar do bichinho e tal. Ela não enxergava, não conseguia comer, não emitia nenhum ruído. E ele foi cuidando dessa ave, viu que ela era uma águia, ela começou a melhorar, começou a responder aos tratamentos, começou a enxergar novamente, começou a emitir ruídos. E ele não tinha um lugar muito apropriado para colocar essa águia, colocou essa águia junto com as galinhas, né, no seu galinheiro. E assim a águia cresceu entre as galinhas e começou a se comportar como o quê? Como uma galinha. Né? Ela começou a ciscar, começou a bicar o chão e nunca levantou um voo. Né? Ela não cacarejava, mas ela também não emitia nenhum outro ruído familiar às águias. Né? Porém, ela observava águias que revoavam ali por cima daquele galinheiro com muita atenção. Um belo dia, né, os anos passaram, um belo dia esse fazendeiro recebeu a visita de um biólogo e esse biólogo, visitando as instalações, né, daquela fazenda, viu aquela águia e falou para aquele fazendeiro, olha só, aquele animal que você tem ali, ele não é uma galinha, né, ele é uma águia, ela é a rainha das aves. E o fazendeiro falou assim, olha, ela até pode ter sido uma águia quando nasceu, mas hoje ela é uma galinha. Ela se comporta como galinha, ela se alimenta como galinha, ela é uma galinha. E o biólogo ficou inconformado com aquela conversa e resolveu provar para o fazendeiro que a águiazinha ainda era uma águia, ainda existia uma águia dentro daquela ave, né? E aí ele pediu ao fazendeiro que deixasse fazer um teste, colocou a águia no seu braço, esticou o braço e disse assim, águia, você é a rainha das aves, você é a rainha das alturas, voe. E a águia olhou para o chão, viu ali as amiguinhas, né, as suas amigas galinhas, até ensaiou um voo, mas pousou junto às galinhas e continuou a ciscar o chão e a bicar aquelas migalhinhas que jogam para as galinhas, né? O biólogo continuou inconformado com essa história, pediu para fazer um segundo teste, foram para o telhado da casa, né? Mais uma vez, ele fez o mesmo teste, segurou a águia no braço, deu o comando. Águia, você é a rainha das aves, você é a senhora dos céus, voe. E a águia, mais uma vez, até abriu suas asas, levantou o voo, pairou um pouco e pousou junto das galinhas. O fazendeiro, a essa altura, já estava todo orgulhoso, né? Estou te falando que daí não sai nada, que isso aí é uma galinha. E aí o biólogo pediu a ele que fizesse um terceiro teste. E dessa vez, eles pegaram o carro, pegaram aquela águia, foram lá para cima das montanhas, né? O biólogo se lembrou que a águia é um animal que tem um contato muito intrínseco, muito pessoal com o sol. E aí, nos primeiros raios da manhã, o céu estava lindo, azul, ele segurou a águia em seu braço na direção do sol e fez com que os olhos dela apontassem para o sol. A claridade invadiu os olhos daquela águia. Ela arregalou os olhos, soltou um ruído comum das águias, abriu as suas asas e pairou e levantou o voo e ganhou os céus e nunca mais voltou, nunca mais se viu aquela águia. Por quê? Dentro daquele animal existe uma águia. Assim é o profissional de secretariado. Nós não podemos deixar nos abater por estereótipos, por, enfim, situações que façam com que a gente questione a nossa confiança.
a gente não pode se abater diante dessas dificuldades, né? Recentemente, a Unicinos, na verdade, não tão recentemente assim, em 2007, a Unicinos ela conduziu uma pesquisa entre os homens para identificar motivos que afastavam o público masculino do secretariado. E um deles foi justamente o fato do secretariado ser associado a tarefas sob demanda, a tarefas pouco ou nada estratégicas dentro da organização. E a gente sabe que não é por aí. Hoje em dia, o profissional de secretariado é muitas vezes o braço direito do seu executivo. Por trás de um grande executivo sempre tem um profissional de secretariado executando muito bem as suas tarefas, fazendo com que aquele executivo tenha tempo para focar no core business da empresa. Esse é o papel da gente, é um deles, né? Mas eu acredito, inclusive, que esse seja o principal deles. Eu acho que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, né? Nós somos aqueles que dão condições dos nossos gestores focarem no business da empresa. Então, nada de questionar a sua competência, nada de questionar a sua confiança, porque nós estamos aqui para crescer, nós somos águias, nós ganhamos os céus, basta que acreditemos nos nossos potenciais. E assim eu continuei me desenvolvendo ao longo do secretariado, participei de mais 2 empresas, né, antes de atuar na primeira empresa como secretária da presidência. E mais uma vez surgiu diante dos meus olhos um desafio enorme. Eu já era formada, já tinha atendido grandes executivos, já estava atuando como secretária da presidência e eu precisei de quê? De atualização. O pessoal, hoje em dia, apresenta trabalhos pouco convincentes e quer ser reconhecido por isso. O mercado de trabalho atualmente cobra muito dos profissionais. Eles querem que nós sejamos realmente comprometidos com a razão daquela empresa, né? Que a gente vista a camisa, que a gente tenha dentro de nós os valores que aquela empresa tem, né? E muitas vezes não é isso que a gente vê acontecer. Então, se você quer crescer, você quer alcançar altos cargos dentro das organizações, você precisa entender que não basta você ser formado, não basta você falar inglês, não basta você ter uma postura razoável, você tem que ser grande, você tem que fazer o seu melhor. É como na metáfora dos ovos com bacon, não sei se vocês já ouviram falar. Para você ter ovos com bacon, você tem a galinha e você tem o porco. A diferença é que a galinha ela vai ali, coloca o ovo e segue a vida de boa. O porco, no mínimo, ele vai perder uma perna para que tenha bacon, né? Ou seja, um é envolvido, o outro é comprometido. O que as empresas querem é que você seja comprometido com o seu trabalho, que você tenha aquele desejo de entregar o seu melhor. O que a empresa espera é que você entregue os seus resultados e o profissional de secretariado ele é convidado a entregar além daquilo que é esperado dele, né? É assim que você conquista a confiança do seu gestor. Nada de ir lá trabalhar o seu expediente no horário certinho e aí, enfim, tem uma tarefa que ainda não terminou de ser executada, seu gestor precisa que ela seja entregue naquele dia, mas deu meu horário, eu vou embora. Isso não é ser comprometido, né? Isso é entregar o mínimo. Você precisa vestir a camisa da empresa e interiorizar aqueles valores, né? Aqueles valores precisam fazer parte de você, precisam fazer sentido para você. E é assim que você vai crescer e se desenvolver no secretariado, não só no secretariado, mas em qualquer carreira que você abrace, entendeu? Porque nesse momento, você é secretária, amanhã você resolve empreender na área de secretariado, não vai ser diferente. O seu sucesso vem do seu esforço e do quanto você se dedica para realizar aquela função. Como eu disse para vocês, o profissional de secretariado, ele precisa entregar aqueles resultados que é esperado que ele entregue, né? E assim fazer a sua evolução na carreira, como o secretariado fez ao longo do tempo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um slide que mostra um pouco de como o secretariado evoluiu, das conquistas que o secretariado teve em 1965. Primeira organização de classe, que foi o Clube das Secretárias. Depois, em 69, o primeiro curso de graduação em secretariado, que foi na Universidade Federal da Paraíba. Em 76, a criação da Associação Brasileira de Entidades de Secretariado. Em 83, a redação do primeiro Código de Ética. Em 85,
a nossa querida lei de regulamentação. Essa lei, ela é muito importante. Se você entrou no secretariado, você está estudando ou você nunca ouviu falar dela, procure saber a respeito, porque é essa lei que regulamenta a sua atuação no secretariado. Em 87, vieram a criação dos órgãos de classe dos sindicatos. Em 88, a FENASSEC. Em 89, o Código de Ética foi revisado e a sua publicação foi feita e é a que tem em vigência até hoje. Enfim, gente, esse é o desafio atual do profissional do secretariado executivo, né? Não importa se você já é secretária da presidência, você precisa, além de se atualizar, você precisa entregar o que é esperado, você precisa gerir os seus processos de forma autônoma, porque você tem um papel fundamental na engrenagem da empresa, no resultado alcançado pelo seu gestor. Você deve se orgulhar de cada tarefa que você executa, seja ela tarefas da empresa, sejam elas tarefas pessoais. Porque mesmo que o seu gestor te peça para eventualmente fazer uma tarefa pessoal, você precisa lembrar que é a execução dessas tarefas que faz com que você seja aquela pessoa de quem ele vai lembrar no momento de dificuldade. E isso dá a você status de alguém indispensável. E é assim que o profissional de secretariado deve se perceber. Ele precisa buscar atualização e se orgulhar daquilo que executa. Essa necessidade de atualização foi o que me fez criar o CEAP, o Canal do Secretariado Executivo de Alta Performance. Esse projeto que é individual e pessoal, criado para distribuir conteúdo para o desenvolvimento e para a atualização do profissional do secretariado. Quando eu digo desenvolvimento, é porque o CEAP ele tem dois públicos diferentes, né? O primeiro público é aquele profissional que ainda está em formação, é o aluno que está nas cadeiras das universidades e que precisa criar familiaridade com os processos que o secretariado usa para chegar no mercado de trabalho mais confiante e criar autonomia para trabalhar. E também existe o público que é o profissional veterano, que precisa se atualizar, que precisa se inteirar a respeito das novas práticas adotadas pelo mercado para ter resultados mais eficientes, mais automáticos, mais eficazes. E o CEAP está na mídia, em vários canais. Eu quero convidar vocês a verem as nossas postagens, né, as postagens que estão lá disponíveis para vocês. No Instagram, a gente já tem mais de 300 postagens para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Eu tenho certeza que você acompanhando as postagens do CEAP, você só tem a crescer, porque, de alguma forma, ele vai contribuir para o seu aprimoramento. E não só o CEAP, a internet está aí com uma variedade enorme de conteúdos para o seu desenvolvimento. Assim como o CEAP, você tem a Semana do Secretariado e eu quero agradecer a Bianca Rosário mais uma vez por esse projeto incrível e pelo convite para participar dele. E para fechar, eu quero deixar uma frase com vocês. Não importa se você limpa as mesas e varre as salas ou se você dirige uma empresa. O importante é que ao fazer o seu trabalho, você o faça como Picasso pintava um quadro ou como Shakespeare escrevia os seus poemas. E é assim que você vai alcançar o seu sucesso, seja ele a Secretaria da Presidência ou aquela meta que você tanto deseja. Muito obrigada e um grande beijo.